Neste preciso momento, vamos ao encontro do Ivan Maria Cristina, que já está posicionado no gabinete do Presidente da República, que irá proferir à nação moçambicana acerca da pandemia da Covid-19 que está afetando o país, o mundo inteiro. A iminência da terceira vaga da Covid-19 no nosso país. Dissemos que seria uma vaga mais agressiva e mais violenta que as duas anteriores. Na altura, alertamos que nas semanas subsequentes poderíamos viver circunstâncias de grande aflição e que as medidas então anunciadas poderiam ter de ser agravadas de acordo com a evolução da situação epidemiológica. Desde então, testemunhamos a eclosão e evolução da terceira vaga entre nós, resultante de uma combinação de fatores, entre eles o rápido alastramento de múltiplas variantes mais transmissíveis e o baixo nível de vacinação em Moçambique. A terceira vaga da pandemia ocorre num contexto da disseminação da variante Delta do vírus na nossa região e do mundo inteiro. Esta variante é muito transmissível e por isso exige maior rigor no cumprimento das medidas de prevenção. Nas 3 últimas semanas registramos com grande preocupação o aumento rápido de novas infecções, internamentos e óbitos. Nos primeiros 15 dias do mês de julho, portanto, este mês, os primeiros 15 dias, registramos 18.511 casos da Covid-19. Já falei da outra vez que poderá alguém ir ao hospital e os médicos disponíveis, mas depois não há haver espaço para poder hospitalizá-lo. E eticamente não se pode tirar o paciente que está lá e que está sendo tratado para poder ser substituído pelo outro. E como que se resolve esse problema? 3, como parâmetro ou indicador, é a disponibilidade de testes de PCR. Não somos tão ricos com muita disponibilidade para conseguirmos testar toda a gente na dimensão como a doença está agora a ocorrer. 4, disponibilidade de equipamento de proteção individual. Isto tem que estar claro, os enfermeiros, os médicos, os técnicos precisam de equipamento individual. E normalmente é descartável. Depois de estar no hospital vestido, atender pessoas, ou 5 ou 6, por vezes a pessoa só um doente. Se ele cada ir para casa, no dia seguinte não coloca aquilo. E passaremos a não ter esse material. 5, incidência cumulativa de casos. Portanto, os casos, quando são muitos, ter gestão própria é difícil. Vimos no início, quando eram 20 pessoas, o serviço de saúde conseguia contactar até telefonicamente como que acordou, onde que está, mas agora, militar por dia, o sistema por si só não está a suportar. Bem, aquilo que temos que ter em conta, a necessidade de mitigar a intensidade da terceira vaga e de prevenir os seus impactos mais negativos. C, a necessidade de prosseguir com as aulas presenciais do maior número possível de instituições e de contínuo pouco empenho dos moçambicanos na observância das medidas de prevenção e combate a esta pandemia. Do encontro que acabamos de ter com os governadores provinciais e o presidente do município de Maputo, todos foram unânimes ao considerar que se verifica um incumprimento generalizado do decreto em vigor. Prevalecem aglomerações, falta de distanciamento e mobilidade de pessoas sem motivos aplausíveis. Alguns não acreditam que a doença existe e reina um ambiente assustador de desinformação.
O consumo excessivo de álcool não contribui para a tomada da consciência sobre o prejuízo que se corre. Os grandes focos da contaminação continuam a ser mercados, as paragens, os transportes públicos, os sítios onde fazemos, mesmo nos centros comerciais, onde fazemos grandes filas, mas sem obedecer o distanciamento. Ainda se verifica a prática de futebol, os níveis interditos em muitos bairros. A presença de crianças nos mercados, quando no mercado mandamos a criança para ir comprar o peixe ou o sal, ou então a criança está na banca da mãe ou da tia a vender. Mas o mais agravante é as mães que levam bebês recém-nascidos aos locais de risco, incluindo os mercados. Os restaurantes não cumprem o comando de distanciamento e continuam a ser realizadas festas nos quintais ou outros sítios escondidas. As enchentes nos centros comerciais não são reguladas e, em muitos casos, as medidas de desinfecção, aquelas que no início eram frequentes nos espaços comuns, já não se verificam. Compatriotas, ouvida a Comissão Técnico-Científica para a Prevenção e Resposta à Pandemia da Covid-19, outras sensibilidades de interesse nacional, decidimos manter as medidas do Decreto número 42/2021, de 24 de junho de 2021, por mais um período de 30 dias. Ainda não chegamos agora, mas a partir de hoje, na data que eu vou dizer, começam novos 30 dias, com as seguintes alterações. 1. Todos os passageiros que estejam a chegar ao país devem apresentar um comprovativo de teste de reação em cadeia da polimerase PCR com resultado negativo ao SARS-CoV-2 realizado no país de origem nas últimas 72 horas antes da partida, mesmo que ostentem o cartão de vacinação, ficando isentos, neste caso, se trouxerem o teste do regime de quarentena, estarão isentos. 2. A validade do teste PCR para SARS-CoV-2 passa a ser de 7 dias, contados a partir da data da colheita da amostra e não de 14 dias como anteriormente. 3. Ficam isentas de apresentar o teste de Covid-19 ao entrar no território nacional as crianças dos 0 aos 5 anos de idade. Antes, o limite máximo de idade era de 11 anos. Isso, como eu disse, muitas crianças agora já estão a testar positivo. 4. São reduzidas as visitas aos cidadãos internados nos estabelecimentos hospitalares de duas para uma pessoa por dia para cada doente. 5. Estão sujeitos à proteção especial os cidadãos em risco de contágio de Covid-19, nomeadamente com idade igual ou superior a 60 anos. Anteriormente o limite era de 65 anos, todos diziam que a classe de risco eram as pessoas mais idosas, mas agora, como estamos a ver, estamos a reduzir até crianças, jovens são muitos. As gestantes com gravidez de risco e as que estejam a trabalhar em locais considerados de alto risco de contaminação, as comprovadas pelas unidades sanitárias. E pronto, o fato de ser gestante não quer dizer que está doente ou está em risco, pode ir corretamente ir dar aulas, ou pode ir ao escritório fazer uma outra coisa, mas se unidades sanitárias comprovarem que está de risco, passa a esta classe.
como eu estava a dizer, aqui vale a pena que temos o Estado a registrar casos de gestantes que pura e simplesmente não se fazem presente aos seus locais de trabalho, embora saudáveis e com condições de prática do distanciamento físico. 6. Mantém-se a emissão dos seguintes documentos oficiais por via da pré-marcação: bilhete de identidade, carta de condução, passaporte, documento de identificação e residência para estrangeiros e vistos temporários e verbete do despacho de importação do veículo automóvel. 7. Com exceção do passaporte, todos os documentos referidos, quando caducados, são considerados válidos até 30 de agosto de 2021. Passaporte, nós não podemos dizer que são válidos, porque se alguém está a sair de Moçambique, vai para outro país, se está fora do prazo, lá vai ter dificuldade de poder entrar. 8. São suspensas as aulas presenciais nas instituições do ensino primário, secundário, técnico profissional, formação de professores, formação profissional e ensino superior por um período de 30 dias nos seguintes locais: cidade de Maputo, Xai-Xai, cidade de Inhambane, Beira, Chimoio, Tete e Dondo. Na área metropolitana do Grande Maputo, incluindo a Vila da Manhissa. Portanto, a área metropolitana toda também não vai ter aulas e também vamos incluir Manhissa. 9. Mantém-se autorizada a retoma das aulas presenciais nos restantes locais não mencionados. 10. A introdução das aulas não presenciais não prejudica os alunos e estudantes que não possam aderir a esse formato, ficando salvaguardado que, ao quando da retoma, o lecionamento dos conteúdos temáticos retrocederá a data de entrada em vigor do decreto a ser publicado. 11º, é suspenso o ensino pré-escolar em todo o território nacional por um período de 30 dias. 12º, mantém-se o recolher obrigatório e passa a vigorar das 21 às 4 e não das 22, como anteriormente, mas desta vez em todas as capitais provinciais, todas as cidades, em todos os municípios e em todas as vilas do território nacional. Vilas, aquilo que é vila também está. 13º, são encerrados os cultos, celebrações religiosas, conferências e reuniões por 30 dias em todo o território nacional. Há aqui questionamento, às vezes dizem, mas culto depois de escolas. A questão de escola tem que ser visto também na ocupação, na retenção da criança. Os casos que surgiram em algumas cidades, até grande parte são funcionários ou mesmo docentes, com algumas crianças, mas um número reduzido. Mas o receio é mesmo que liberta a criança, depois nem sequer em casa fica, vai vão mandar para o mercado, vai fazer outra coisa. Então, quando chega na escola, aqueles dias que fica, 2 ou 3, mas fica pelo menos retido algum tempo, e isso ajuda um pouco para gerirmos a movimentação das nossas crianças. E não só, outras razões já tínhamos explicado quando retomamos as aulas. É interdito o uso de teatros, casinos e cinemas, bem como os espetáculos organizados nos centros culturais, auditórios e similares. 15. São interditos todos os eventos sociais privados,
independentemente do local da sua realização, exceptuando-se a realização de casamentos civis e religiosos, restringindo-se ao máximo de 20 pessoas no ato de assinatura, estando as respectivas celebrações festivas íntimas. Aqui nós vamos ficar atentos também, não vamos ver as mesmas pessoas a casar todos os dias, estão a assinar, isso vai ficar claro que é aproveitamento, e neste caso até a lei própria acusa que... 16º, as reuniões em instituições públicas e privadas não deverão exceder as 15 pessoas em espaços fechados e 30 pessoas em espaços abertos, não excedendo 20% da capacidade local, em observância rigorosa das medidas de prevenção da Covid-19. Não são permanentes e os serviços de fiscalização vão ter em conta isso. 17º, são permitidos como exceção as reuniões ou eventos do Estado, cujo número de participantes não deve exceder a 80 pessoas, desde que devidamente justificados, não sempre. E nós vamos ver. Vai se compreender se uma conferência, mesmo esse, não sei, vamos ver. 13º, ou 18º, é reduzido o número máximo de participantes nas realizações de velórios e cerimônias fúnebres para 20 pessoas. Sabemos que é difícil, mas vamos fazer o esforço. O nosso ente querido vai compreender que não é o problema de vontade e há muitas formas de o acompanhar. 19º, o número de participantes de velórios e cerimônias fúnebres de óbitos de Covid-19 não deve exceder 10 pessoas. 20, mantém-se autorizada a reabertura de museus, galerias e similares, não devendo estes exceder 20% da capacidade máxima do local, quando anteriormente a capacidade permitida era de 30%. 21. É interdita a utilização das piscinas públicas, com exceção dos estabelecimentos hoteleiros, para o uso exclusivo dos hóspedes, que não devem exceder 15% da sua capacidade máxima, quando anteriormente a capacidade permitida era 30%. 22. São interditos os treinos das equipas de alta competição e de formação dos campeonatos provinciais. Aqui não conseguimos controlar, tínhamos dado esse comando para podermos treinar para começar a competir, mas mesmo assim até competir não começaram, significa que os clubes não estão organizados ainda. Mas neste caso concreto usa o termo treinos, pois com muito público, isso em todos os campos a gente vê, incluindo eu próprio já vi muitos campos, aqui na cidade também. Então vamos primeiro esperar, não é porque queremos, mas não se consegue gerir as emoções. A autorização para a prática dos treinos das seleções e equipas nacionais com compromissos internacionais sob supervisão estrita da Comissão de Controle e Monitoria das medidas de contenção da propagação da Covid-19 no desporto. Há uma comissão que foi criada e saudamos essa vontade de controlar as coisas. 24. São encerrados os ginásios das classes polivalentes de grande e de média dimensão, excepto para atender às questões terapêuticas devidamente comprovadas. 25.
Mantém-se a prática do desporto de alta competição, individual e coletivo, sem presença do público, desde que os atletas sejam vacinados e cumpram rigorosamente o protocolo sanitário, incluindo a testagem semanal. 26. É introduzido o horário excepcional para o funcionamento das instituições públicas, que é das 8 horas às 14, excetuando as instituições de ensino e outras cuja natureza da sua atividade profissional não se adequa, como é o caso dos serviços essenciais na persecução do interesse público. Agora o horário era 7h30 para 15h30. E aqui gostaríamos que o setor privado também contribuísse dessa sua contribuição, estipulando o horário. Aqui falei para os serviços públicos. Portanto, vamos reduzir e compactar, e essa redução ajuda, incluindo a recolher às 22, mas agora é 21, e saiu 1h30 antes do serviço, de algum tempo, e as outras medidas que vão seguir também reduzindo, já há de ter mais um tempinho para ir ao mercado, etc. Também vamos tentar descongestionar um pouco o tráfego nessas horas. 27. É reduzido o horário de funcionamento dos centros comerciais para das 9 horas às 16 horas, de segunda-feira a sábado, deixando encerrar às 18, como acontecia, e das 9 às 13, aos domingos, feriados e dias de tolerância de ponto, deixando aquilo às 17 horas. Compense o tempo, evita frequentar muitas vezes, não é sempre ir comprar uma coisa, tendo capacidade de conseguir de uma vez aquilo que pode poupar mais. 28. É reduzido o horário de funcionamento de todos os bottle stores, independentemente da sua localização. Passam a adotar o horário das 9 às 13, permanecendo encerrados os domingos. Domingo não abre, feriados não abre, e nos dias de tolerância de ponto. Há umas outras casas, alguns armazéns que vendem bebidas. Por favor, observem também este comando. Isso é para nós e para os vossos clientes. 29. É reduzido o horário de funcionamento dos serviços de restauração, takeaway e serviços de entrega ao domicílio, passando a abrir 6 horas e a encerrar às 18 horas, quando anteriormente encerravam às 20. Portanto, às 18 horas fechou. E temos tempo para as 21 horas pegar meios de transporte para o que usam. 30. É reduzido o horário de funcionamento das barracas de venda de produtos alimentares, que devem funcionar das 6 às 17, continuando vedada a venda de bebidas alcoólicas. Mas se alguém continua a transformar a casa dele, o quintal dele em barraca, não sei. Barraca é uma coisa, agora o senhor com a família, com as crianças, transforma a casa barraca lá dentro do quintal, não há sossego nenhum, só porque está a fugir uma norma. 31. É reduzido o horário de funcionamento das padarias e das pastelarias, incluindo as lojas de conveniência, passando das 5 horas, precisam pão às 5, às 18 horas. 32. O Ministério dos Transportes e Comunicações deve definir o limite máximo da capacidade da lotação do veículo de passageiros a bordo em transportes coletivos, públicos, privados, nos moldes rodoviários, ferroviários, marítimo, fluvial e aéreo, conforme a configuração do meio. Não quisemos aqui amarrar muito, mas aqui também estamos a dar o sinal de que tem que haver controle. Aos autocarros, quando a gente diz até lotação 100% pode-se autorizar, mas depois tem aqueles que ficam
pelo meio, e se estão no meio, depois, em vez de assegurar 1, 2, 3, 4 pessoas, são 5, 6 pessoas, depois não se perde-se o controle. O Ministério terá que estar rigoroso nisto. 33, o Ministério que superintende a área dos transportes, em conjugação de esforços com os municípios, deve ainda garantir a desinfecção dos terminais, sendo que a desinfecção dos passageiros e dos autocarros são obrigatórias e são da responsabilidade dos seus proprietários. E 34, apenas é permitida a visita de uma pessoa por mês por cada recluso. As medidas que hoje anunciamos terão um impacto positivo na situação epidemiológica do nosso país. Nos próximos meses, teremos de caminhar com um misto de realismo e esperança. A vacinação progressiva, que irá abranger milhões de moçambicanos ainda este ano, poderá nos dar o alento da proximidade da transição para a normalidade. Como fizemos nas ocasiões anteriores, não vamos agir com medo, vamos agir com consciência e prudência. Consciência do que queremos salvaguardar, incluindo os nossos filhos, e prudência observando as medidas de prevenção e combate à Covid-19. Compatriotas, o presente decreto tem a vigência, como disse, de 30 dias e entra em vigor a partir das 0 horas do dia 17 de julho de 2021. No entanto, em função da evolução da pandemia, que tanto depende do nosso comportamento, as medidas poderão ser revistas 15 dias depois da sua implementação. Muito obrigado pela atenção, queridos moçambicanos.